O Ministério Público, através do GAEMA, está cobrando dos municípios de toda a macro-região um plano de gestão de riscos. O órgão quer cidades mais preparadas para fortes chuvas e também para estiagem severa. As tempestades continuam castigando toda a macro-região. No último final de semana, uma forte chuva deixou ruas e avenidas debaixo d'água e prejudicou casas, comércios e a mobilidade urbana. Nem as rodovias têm escapado da destruição. Para a promotora do Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente, grande parte desses episódios acontece por conta das deficiências dos sistemas de drenagem e poderia ter sido evitada se as cidades tivessem um plano de contingência. Identificando os pontos críticos da cidade, que podem ter alagamentos, inundações, sabendo quais são as ações emergenciais no caso de uma chuva intensa, chuvas como a gente está vivenciando agora. Mutirões de limpeza de lixo, de resíduos são essenciais. A Defesa Civil Municipal atuando, monitorando, acompanhando esses pontos críticos, sabendo o que fazer numa situação de emergência, tendo esse plano traçado. E o mesmo vale para o período de incêndio. Enquanto isso não é feito da maneira completa, de maneira efetiva, é necessário que ações de contenção de dano, gerenciamento de riscos sejam adotadas. Porque a gente não pode deixar que pessoas corram risco, que vidas sejam colocadas em risco. Não considerar preventivamente os seus pontos de vulnerabilidade, a ocorrência de inundações e enchentes, é um erro gravíssimo da gestão pública, porque daqui para frente nós já estamos vendo que isso será uma repetição. E até mesmo as novas obras, os bairros novos, já têm que ser planejados com estruturas de drenagem adequados para suportar volumes extraordinários de chuva, porque essa é uma tendência. Caso algum município não apresente um plano, a promotora não descarta judicializar a questão. O consultor urbanístico explica que a legislação de gerenciamento de riscos tem mais de 10 anos e as administrações precisam correr contra o tempo atrás do prejuízo. É preciso verificar se as cidades colocaram na lei orçamentária anual como prioridade esse trabalho de prevenção e correção dos problemas que advêm das chuvas intensas, os alagamentos, as inundações. Cabe ao vereador verificar, por exemplo, se na lei orçamentária constou a prioridade da drenagem, né, do mapeamento das áreas de risco, da solução dos problemas das chuvas intensas. O mês de março é marcado pelo fim do verão e, consequentemente, dos períodos de fortes chuvas. Só que a preocupação das autoridades não termina com ele. Isso porque logo depois vem o outono com a estiagem, que tem tudo para ser ainda mais severa nesse ano, segundo os meteorologistas. E aí outros problemas antigos podem voltar à tona, como a falta d'água e os incêndios. Com a transição do Laninha para uma fase neutra e consequente aquecimento das águas superficiais do Oceano Pacífico, a tendência que nós tenhamos aqui para a nossa região da América do Sul e também da região sudeste é um período de estiagem. Normalmente, o período de El Niño, ele nos tem registros históricos aqui de mais estiagem, de tempo mais seco e também de uma elevação da temperatura do ar. O Corpo de Bombeiros já alertou, a Polícia Ambiental já alertou que o material de combustão, o material comburente, aumentou muito em função das chuvas. E é um conjunto de atores, cada um fazendo o seu papel, que são medidas preventivas, medidas de detecção precoce e pronta resposta. A gente já aprendeu, graças a Deus, o ano passado, tivemos um resultado excelente, uma redução de 90% na nossa região dos focos de incêndios, com medidas preventivas. O doutor em climatologia defende a união de forças entre prefeituras para criar alternativas ainda mais efetivas e atrelar ciência e tecnologia para dar qualidade de vida à população. Só que a prevenção e a fiscalização continuam sendo indispensáveis. O homem chegou à Lua. O ser humano teve a capacidade de chegar no nosso satélite natural, a milhões de quilômetros daqui. Como é que nós não temos a capacidade tecnológica de responder aos enfrentamentos climáticos, ambientais daqui a 6 meses? Então, se falta chuva, e historicamente nós já sabemos que faltará chuva no mês de inverno, no mês de outono, é por pura falta de planejamento e organização das administrações públicas. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. Ao vivo, a gente segue falando sobre esse assunto com o engenheiro civil Anderson Manzoli, está aqui já no nosso núcleo de jornalismo.
Mas olha, alagamentos, enchentes continuam causando preocupação em diversas cidades da macro-região. Tivemos prejuízos, em algumas cidades aí nesse fim de semana, aqui em Ribeirão também. As administrações precisam trabalhar cada vez mais para amenizar esse tipo de problema, Ótima tarde. Ótima tarde a todos, ótima tarde, André. Sim, o que nós estamos vendo é que a maioria das cidades tem uma infraestrutura que foi pensada, planejada, idealizada há 20, 30 anos atrás, quando havia-se uma outra configuração. Então, o volume de chuva era diferente, a área impermeabilizada também. Então, essa infraestrutura que fazia sentido para a época, hoje já é insuficiente. Então, a gente vê em qualquer chuva um pouco mais forte, em qualquer situação, a gente vê que essa infraestrutura ela não dá mais conta. E não é a culpa da chuva. A questão é que essa infraestrutura ela precisa ser atualizada ou se fazendo a substituição dela por uma que realmente dê conta a essas novas condições, a essas novo volume de chuva, esse novo volume de área impermeabilizada, ou que se faça uma obra paralela a essa para contemplar a funcionalidade dessas obras de infraestrutura. Senão, o que a gente vai ver é que, ano a ano, essa cena se repetindo. Criar um plano de gestão de riscos realmente pode ajudar os municípios? Pode sim, isso é uma contrapartida muito boa dos órgãos públicos para justamente você ter uma resposta rápida. Então, se você verifica que você tem uma condição de infraestrutura para um certo volume de chuva, está previsto um volume maior, ou você começa a mensurar e vê que vai dar algo acima daquilo que a sua infraestrutura é capaz de comportar, você pode rapidamente dar uma resposta. Então, quando você já tem esse plano pronto, montado, você consegue já, de forma imediata, colocar em ação o plano e minimizar os impactos do efeito, que seja da chuva, que chega de incêndio, enfim, você consegue com velocidade dar uma resposta e com isso preservar vidas. E o que deve ser levado, Manzolli, em consideração para construir um plano como esse? Bom, o primeiro é você mapear todos os pontos de fragilidade de uma cidade. Então, hoje nós temos tecnologia, nós temos software, nós temos mapas, nós temos dados, Big Data. Então, você consegue colocar tudo isso daí dentro de softwares, de SIG, por exemplo, e você fazer um mapeamento de cada região, qual é a sua fragilidade e o que precisa e pode ser feito para que, em qualquer condição, você tenha uma resposta rápida. Quando a gente fala em manutenção, qual que é o sentido disso para a gente evitar esses alagamentos constantes? Por exemplo, se você sabe que há 5 anos atrás uma determinada região ela alagou porque a tubulação era insuficiente e isso aconteceu 4, 3, 2, 1 anos, quer dizer, é algo que vem acontecendo. Então você sabe que não basta só dar manutenção naquele local, você tem que fazer uma nova obra para contemplar. Agora, em outros locais, você vê que se você der a manutenção, só ela por si já é suficiente para resolver o problema. Então, toda obra, quando você constrói, ela funciona 100%. E conforme o tempo vai passando, se você não der manutenção, ela vai caindo para 80%, 70%, 50% da sua capacidade. Então, dando manutenção, você deixa sempre próximo a 100% a funcionalidade daquela obra de infraestrutura. Mas olha, enquanto você vai falando aí, vai aparecendo no cantinho da imagem alguns dos pontos que ficaram alagados recentemente e até nesse final de semana de novo lá na Alfredo Ravanelli. Você até teve lá, né, Manzolli, e acompanhou de perto. É admissível ou inadmissível que toda vez que chove vai continuar tendo aquele problema? Porque não se resolve aquilo lá, né? Exatamente. Veja, em muitos locais existem falhas de projeto mesmo. Então, é possível você conseguir prever uma situação só analisando uma chuva um pouquinho mais forte ou só de você olhar o projeto. Então, em muitos casos, o que se vê é erro mesmo de projeto que não contemplou tudo aquilo que deveria para evitar esse tipo de problema. A gente precisa dar um puxão de orelha também na população, né? Porque a gente fala que as redes de galeria de água, né? Elas vivem entupidas e aí muitas vezes também por culpa da própria população. A população precisa ter essa consciência também. Exatamente. Veja, o local adequado para a colocação de resíduos sólidos não é na rua, porque a chuva vai arrastar esse saco de lixo, por exemplo, e ele vai para a galeria de água pluvial e lá ele pode entupir uma tubulação.
O correto é todo resíduo sólido ele ir para um aterro sanitário e não simplesmente ser descartado na via pública. Então a gente vê que muitas vezes o sistema de galeria de captação de água pluvial, ele não está em pleno funcionamento ou ele precisa de mais manutenção do que o normal, porque a população às vezes não contribui, acaba colocando às vezes resíduo sólido, lixo, etc. em local indevido, a chuva vem, arrasta isso para as galerias de água e acaba causando o entupimento dessa tubulação e o entupimento dessa tubulação acaba aumentando ainda mais o prejuízo das inundações e enchentes. Anderson Manzoli, engenheiro civil, grande parceiro aqui do nosso jornal, claro, do telespectador também ajudando com esses esclarecimentos. Um abraço e até a próxima. Obrigado.